Boa tarde mesmo de Levi Lafetá. Amigos e amigas, o dia 30 está chegando. A eleição para a presidência da República, cada dia que passa, ela se torna muito importante para o presente e para o futuro do país, para o futuro das crianças. E então nós temos que tomar muito cuidado, porque a mesma tática, a tática suja que o Bolsonaro usou para as eleições passadas, e a mesma tática suja que ele continuou nesses quase 4 anos, que ele não parava em Brasília, era só andando de motocicleta pelo Brasil afora. Então eu vou mostrar aqui a última, e que será realmente a última do senhor Bolsonaro, que eu conheço muito bem, porque vivi no Rio de Janeiro de 1957 até 1994. Conheço ele muitíssimo bem, como eu conheço a minha barba. Não mudou nada. 28 anos como deputado, não tem um projeto aprovado. E como presidente da República, ele simplesmente foi usado por um grupo de empresários, tá, para desviar a atenção através da mídia do que os empresários estavam fazendo contra o Brasil. Então eu vou mostrar aqui a repetição de fake news do governo Bolsonaro, e que o desespero é muito grande. Por que o desespero é muito grande? Porque no primeiro turno o Lula teve 48,4% contra 43,2%. As pesquisas até hoje elas dão a mesma diferença. O Lula teve à frente do seu Bolsonaro 6.187.159 votos. Sabe quando o Bolsonaro vai superar essa marca? Vai passar à frente do Lula? Nunca. Você sabe por quê? O Lula gosta muito de futebol e o Lula está fazendo igualzinho o Palmeiras, só administrando a liderança. Só. E ele sabe fazer isso com uma inteligência ímpar. Então, perda de tempo, esses que são fãs do Bolsonaro, ficar aí na oba-oba. Eu entro às vezes nas redes sociais e aí tem lá a discussão entre petistas e bolsonaristas. Aparecem 40 petistas e 2 bolsonaristas, e todos falando a mesma coisa que o Bolsonaro fala. Querem saber o que o Bolsonaro fala a vida toda? E que só mesmo otários ou manipulados para seguirem ele? A mesma coisa. Vamos lá então. Olá, eu sou Roberto Sasaki e faço questão de dizer que sou um professor de direita. Olha, lá no passado, o filósofo Platão já dizia que pessoas medíocres discutem pessoas e que pessoas inteligentes discutem projetos e ideologias. Ou seja, em vez de você ficar discutindo Lula e Bolsonaro, quem é mais ridículo, quem falou mais atrocidades, e se tornar uma massa de manobra e deixar de votar, como aconteceram com 32 milhões de pessoas, equivalente a 21% dos eleitores, seja agora você, no segundo turno, uma pessoa inteligente e analise projetos e ideologias. Ideologia é o mais ideal, é o conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, visão de mundo que serão aplicados aqui nos próximos 4 anos. Por isso, discuta então as pautas
pautas da esquerda e pauta da direita. Eu, por exemplo, não concordo com tudo que o Bolsonaro fala, mas concordo com a pauta que ele defende. E não concordo com o Lula nem com as pautas de esquerdas que são aborto, drogas, ditadura, fechar igrejas, controle dos meios de comunicação, aumento dos impostos, inchar a máquina pública, defender bandidos, incriminar a polícia, incentivar a violência. Eu defendo liberdades em todos os sentidos para pessoas, economia, crença, família, ter armas para defender o lar. Olha, que história você quer escrever para o futuro dos seus filhos? Que lá na frente ele vai perguntar a você por que você votou no Lula, sabendo que ele era o chefe da maior organização criminosa do mundo. E que no primeiro turno ele chegou em primeiro lugar e somente os bandidos que estão no presídio aplaudiram ele. E esse cara quebrou o Brasil e seus filhos e netos agora estão passando fome. Olha, a formiga com raiva da barata votou na inseticida. E a inseticida matou a formiga, matou a barata e matou o grilo. Conclusão, morreram todos, inclusive o grilo que não votou em ninguém. Não seja você o grilo novamente agora no segundo turno. Você recebeu uma aula para tomar suas decisões baseado em ideologias. Não deixe com que a sua raiva contra o Bolsonaro faça com que um ladrão quebre o país. Tamo juntos! É uma vergonha ter um governo desse repetindo as mesmas mentiras. Um governo que não tem o que dizer para o brasileiro. Porque o que deveria dizer para o brasileiro é que eles que eu digo, é o senhor presidente Bolsonaro e os empresários querem simplesmente transformar a nação numa escravidão. Os empresários querem simplesmente escravizar você. O salário mínimo, por exemplo, está congelado. Eles querem pisar num aposentado que às vezes ganha pouco e está trabalhando de novo. Olha, eu não vou responder mais nada. Eu vou simplesmente dizer que quem acredita neste vídeo, que esse indivíduo aí deve ter ganho mais ou menos uns 10 milhões, 20 milhões de reais para fazer essa palhaçada, é porque dinheiro não falta. Inclusive são 51 apartamentos comprados, né? E pinta o clima de que está todo mundo com dinheiro, né? Pintou o clima, né? Você sabe, eu não vou ficar repetindo aqui o que já foi tudo desmentido. Então, meu amigo, minha amiga, o problema é o seguinte, cada dia o Bolsonaro se enterra mais, porque realmente, se as leis forem cumpridas a partir de novembro, evidentemente que o grupo do Bolsonaro responderá pelos crimes, principalmente quando eu perdi parentes, quando eu perdi amigos por causa da pandemia, porque o senhor Bolsonaro cruzou os braços. Foram mais de 600 mil mortes. Será que o senhor que está me assistindo agora vai ainda acreditar nessas histórias sem H do senhor Bolsonaro? Bolsonaro é um cidadão como eu, como o senhor. Ele simplesmente está eleito. Mas não é porque ele está eleito que ele vai mandar na sua casa e mandar nas suas ideias. Agora, voltando ao futebol, né? O Lula vai ganhar por 1-0. 1-0 só é o bastante para ganhar as eleições. E o Lula vai marcar aquele gol de bicicleta. Meus amigos, quem está falando aqui é um cidadão brasileiro que já participou de uma CPI do Senado em defesa do Brasil. Sou Levi Lafetá, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresas, radialista e especialista em Direito Eleitoral. Advoguei muitos anos no Rio e São Paulo, advoguei muitos anos no norte do país. Então, o que eu quero dizer, e quem está falando aqui não é gago,
eu sou um cidadão e vamos gritar gol de Lula, 1-0, gol de bicicleta. É o bastante para a gente salvar o país das mãos de pessoas que querem brincar com o nordestino, querem brincar com o negro, querem brincar com o gay, querem brincar com as mulheres, querem brincar com a economia, querem brincar com a educação, querem brincar com a saúde. É isso aí o gol do Lula. 1-0. 1-0. E quando, por diversas vezes que estive fora do país, por incrível que pareça, em cada país, a pergunta era sobre 3 brasileiros ilustres: Ayrton Senna, Pelé e Lula. E só o Bolsonaro e a sua tropa acha que o Lula é ladrão, que o Lula aconteceu, e ele está livre. O Lula com 76 anos de idade, se fosse tudo isso, ele estaria curtindo a lua de mel, mas não, ele quer fazer muito mais por você que está me assistindo, muito mais pelos seus filhos, pelos seus netos. Se você tivesse com a consciência pesada, aos 76 anos de idade, você ainda ia se expor? Claro que não, claro que não. Então, nós temos que pensar no futuro do Brasil, no futuro de uma família brasileira, e não de uma família que simplesmente debocha daquele que está no leito, sofrendo, aquele que debocha do negro, debocha da mulher e debocha dos aposentados. Por isso é que eu grito mais uma vez, gol de Lula, porque gol de Lula me representa, porque perdi amigos, perdi parentes, e eu não quero que o meu país se transforme numa ditadura.